Tudo ok por aí? Pronto, já vi aqui que está tudo ok com o áudio. Então, vamos iniciar o nosso Masterclass Dominando Finanças e BPO Financeiro. Espero que vocês tenham assistido a aula de ontem, porque a aula de ontem é a continuidade de hoje. Então é importante vocês saberem um pouquinho sobre finanças e dar continuidade com o BPO financeiro, tá? Então vão dizendo aí qual é que vocês gostaram ou não. E vamos iniciar agora a nossa aula. Hoje vamos falar sobre o BPO financeiro, o caminho para a transformação da sua carreira. Então, vou estar me apresentando um pouquinho aqui para vocês. Se vocês não me conhecem, me chamo Laísa Mirelli, atuo na contabilidade, sou especialista em consultoria tributária, especialista em MEI, especialista em BPO financeiro e também em imposto de renda. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E como tudo começou? Foi lá em 2017 que eu comecei a ter contato com a contabilidade, quando minha tia era empreendedora de ótica e acabou perdendo sua empresa por a gestão financeira. Então, 90% dos empresários perdem suas empresas porque não tem a gestão financeira. E não é por vendas, é a gestão financeira. Então, foi aí que eu comecei a identificar que eu queria cursar contabilidade, que eu queria fazer a diferença e trazer uma segurança para os empresários, tá? Em 2022 eu mudei de cidade, na verdade de estado, e eu fui sem um planejamento financeiro, porque eu era nova, eu não entendia nada. Quem estuda contabilidade sabe que na faculdade a gente não aprende a prática, a gente aprende a teoria, porque a faculdade quer que você fique naquele sistema de faculdade, doutorado e mestrado. Então, a faculdade não ensina a prática mesmo. Então eu não sabia o que era planejamento financeiro, eu não sabia de nada. Então eu fui com a cara e a coragem. Foi uma experiência assim incrível, mas teve esse contratempo, que eu não tinha um planejamento financeiro. E foi aí que eu comecei a buscar sobre finanças, buscar sobre essa questão de organizar a minha casa mesmo, minhas finanças, e foi aonde virei a chave, que foi nessa parte que eu saí do meu estado para outro. E a transformação foi em 2023. Então, após aprender sobre gestão financeira, eu comprei vários cursos. Eu sou uma pessoa que amo estudar. E aí, eu me apaixonei por essa parte de gestão financeira. Fui atrás de como poupar dinheiro, de como investir. E eu sou uma pessoa que, quando eu coloco algo na minha cabeça, acredito que muitas pessoas é assim, gosta de colocar em prática. Então, quando eu começo um ano, eu gosto de colocar minhas metas. Então, eu vou da meta de estudos até a meta de profissional e até conquista mesmo. Então, quando eu quero uma conquista, eu vou e faço acontecer. E eu tinha muita vontade, na época que eu comecei a ter a gestão financeira, eu tinha muita vontade de ter um celular melhor do que eu tinha, porque o meu celular na época era um iPhone 7 Plus. E eu comecei a investir realmente o meu salário, coloquei que colocaria uma quantia para investir num celular melhor, para começar a fazer várias outras coisas com o meu celular. Então foi assim que eu comecei a gestão financeira, a poupar o meu dinheiro. E começa dessa forma, tá? Você começa organizando a sua casa. Se você não sabe gerenciar as suas finanças, você não vai conseguir gerenciar a finança do outro. Então é importante você ter esse hábito de colocar tudo em dia, conseguir ter metas claras, ter questão de custos desnecessários, ter esse planejamento. E durante toda a minha... Foi aí que eu vi o conjunto do empreendedorismo. E esse é o momento que eu foco no BPO financeiro. E como uma forma de ajudar as empresas e, ao mesmo tempo, aumentar os meus honorários. E a mudança. A mudança foi em 2024. Ano passado eu ainda era funcionária pública, trabalhei na prefeitura da minha cidade e assim foi uma experiência incrível. Contabilidade pública é totalmente diferente da contabilidade privada.
E foi um momento que eu construí amizade, fiz network e foi incrível. Lá eu fazia empenhos, que eu acredito que algumas pessoas não sabem o que seja, mas é como se fosse uma folha de pagamento, como despesa. É, fazia folha de pagamento, emissão de notas fiscais, toda essa relação de contabilidade pública eu fazia. Quando foi ano passado também eu passei no CRC e também passei em um concurso público. Só que aí eu não quis prestar esse concurso público, nem coloquei adiante, porque o salário base era bem menor do que eu recebo no escritório. Então, e hoje eu quero falar sobre isso, o quanto o BPO financeiro mudou a minha vida. Eu poderia muito bem ir para o concurso público, eu poderia ter como fosse essa estabilidade, porque hoje em dia a gente não tem estabilidade, né? Então, eu decidi arriscar, entrar no empreendedorismo e focar realmente no meu escritório. Então, foi toda essa trajetória. E claro, gente, em 2023 eu foquei 100% na no meus estudos. Então foi um momento de trilhar realmente o que eu queria. Se você ainda está estudando contabilidade ou está prestando o serviço, faça o seu melhor. Mostre às pessoas, e nem às pessoas, mas para você, faça o que tenha que ser feito. E é muito interessante porque aí, quando foi em 2023, eu foquei realmente no CRC e era no período da Consulplan. Quem é da época da Consulplan sabe o quanto era difícil. E aí eu já estava traumatizada com as pessoas que faziam a Consulplan vinha e dizia que era horrível e tudo mais. Então eu foquei 100%. E aí eu tinha que conciliar o meu trabalho, a faculdade e os meus estudos para passar no CRC. Então nada vem por acaso e tem que ser coisas que saiam do seu desconforto. A nossa mente, ela gosta de coisas fáceis. E as coisas fáceis não faz a gente crescer. Então é um momento de desconforto que faz a gente crescer. Então é aí que você coloca na sua mente qual é o caminho que você quer trilhar para o próximo ano. Você quer prestar o serviço de BPO financeiro? Então coloque em prática, estude a teoria, coloque a prática, vá em busca de conhecimento para prestar serviço da melhor forma para o seu cliente. Então foi isso que eu fiz. Queria muito prestar um serviço de qualidade para os meus clientes. Comecei a estudar no CRC e aí teve a mudança, que foi a mudança veio quando eu saí da minha cidade natal para um custo de vida muito mais alto. Eu sempre tive uma vontade de morar longe da minha cidade, porque minha cidade é uma cidade do interior e acaba que eu não tinha muitas oportunidades. Então, o que me motivou a buscar outras melhorias foi quando eu comecei a prestar serviço de BPO financeiro e de contabilidade integrado, porque aí os honorários são maiores. Claro, gente, quando eu comecei a me mudar para outra cidade, eu já tinha clientes, eu já tinha essa clientela, essa cartela. Então, quando você começa a ter esse planejamento, é bem mais fácil de você trilhar o caminho. E se caso você for CLT, é importante você ter esse mapeamento de como você vai sair do CLT. Não saia sem nada, sem ter um cliente fixo, porque aí vai dar dor de cabeça em você e você não vai querer continuar, vai vir as emoções. Então é importante você fazer esse planejamento de forma correta. E hoje, essa transição só foi possível porque o BPO transformou o meu faturamento e me deu a segurança para seguir em frente. Foi quando eu comecei a prestar serviço para o BPO. E eu sempre digo aos meus alunos, quem paga contabilidade chorando, paga BPO financeiro sorrindo. Então, eu espero que vocês assistam até o final dessa aula, que eu vou estar mostrando o motivo disso, tá? Hoje, eu ajudo empresários a organizar suas finanças, evitar erros que podem levá-los ao fracasso e prosperar no seu negócio. Então, essa é um pouquinho da minha história, essa é um pouquinho de como eu conheci o BPO financeiro e essa é a oportunidade de você também começar a investir na teoria e também na prática sobre o BPO financeiro para não deixar dinheiro na mesa, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Qualquer dúvida, vamos falando aí, tá? Então, bora para o conteúdo. Pega papel e caneta para não perder a aula.
E de antemão eu quero agradecer por quem está acompanhando a gente e é uma honra compartilhar aqui com vocês aquilo que dá certo, mas também aquilo que dá errado, porque a gente sabe que também tem estratégia que faz a diferença. Então fica comigo até o final dessa aula que terá algo bem bacana para você e para você também começar 2025 com o pé direito, tá? Então, a importância do BPO financeiro. Você sabia que 8 a cada 10 contadores não consegue aumentar o seu lucro porque oferece apenas o serviço básico? Então é aquela pessoa que não quer agregar na vida dos seus clientes. Porque pensa comigo, contabilidade é obrigações fiscais. E o BPO financeiro é mais essas tarefas de financeiro e tudo mais. Então é importante você ter a experiência no financeiro. E como eu falei no início da aula, a maioria das empresas, elas fecham por quê? Pelo financeiro. Então, se eu sou contador ou prestador de serviço de contabilidade, qual é o meu caminho que eu tenho que buscar para ajudar os meus clientes? Se é as finanças, então eu tenho que buscar sobre finanças, eu tenho que ter esse conhecimento para ajudar ele a prosperar de forma correta. Então, essa é a oportunidade de você assistir até o final dessa aula sobre o BPO financeiro. E o que é BPO financeiro? BPO financeiro é a terceirização da gestão financeira da empresa. Então, você vai organizar as finanças do cliente, gerar relatórios e também o suporte estratégico, porque a contabilidade é mais 24 horas depois de ter acontecido algo, demora mais. Já o BPO financeiro, o cliente se sente mais acolhido, sabe? Então, isso é um suporte estratégico, tá? E os benefícios? E claro, antes de mostrar para vocês os benefícios, eu gostaria de saber quem é que tem experiência no BPO, na área financeira. Se você tiver experiência na área financeira, coloca aqui no chat. E se caso você não tiver, mostra também aqui que eu não tenho experiência, Laísa. Que eu vou estar dando aqui umas dicas para quem tem experiência e para quem não tem, tá? Então, os benefícios do BPO financeiro. O BPO financeiro, ele tem a receita recorrente, então seu cliente ele vai ser recorrente. O posicionamento como especialista no mercado, que muitos contadores não oferecem o BPO financeiro, então você vai ser o posicionamento. E para o cliente, vai diminuir o custo e ele vai focar no negócio dele. Ele vai focar na parte operacional. Porque eu falei menos custo? Porque o BPO financeiro é a terceirização da área financeira, como já está dizendo. Então, o cliente não vai ter necessariamente de contratar um time interno. Ele vai focar na parte operacional e não vai precisar de uma pessoa lá com ele. Então, se você caso não presta serviço de BPO financeiro, comece com serviço. Comece pelas pessoas que são serviço. Eu não indico começar pelo comércio, porque o comércio é mais complicado e até para contabilidade também, tá? Porque o serviço, você vai oferecer o BPO financeiro a quem? Aquelas psicólogas que tem uma receita muito alta, mas ela não entende o que entra, o que sai, tem que emitir nota fiscal. Então, isso já é um ponto para você colocar o BPO financeiro naquela cartela daquele cliente. Porque os clientes de serviço, eles aprendem os seus serviços na faculdade, tipo psicologia, dentista. Eles atendem e eles aprendem isso, mas ele não tem cadeira de financeiro. Ele não entende nada e acaba confundindo sua bagunça toda. Então, essa é a oportunidade de você oferecer o seu serviço. Quando eu comecei com o BPO financeiro, eu já tinha uma cartela de cliente MEI, que já pedia emissão de notas fiscais. Porque aqui na minha região é um polo de confecções. Então, os meus clientes, a maioria é comércio. Então, não teria como eu colocar meu primeiro cliente como serviço. Então, é interessante você fazer o quê? Ver o que está na sua região. Por exemplo, se na sua região for uma região turística, então você vai colocar o seu foco todinho para atender o quê? Os restaurantes que tem aí na sua cidade,
as pousadas, os hotéis. Então, tá entendendo o nicho que eu quero falar para você? Você tem que ver de acordo com sua região. Laís, eu quero atender de forma online e conseguir meus clientes de serviço. Então, essa é a oportunidade de você ir para as redes sociais, mostrar que você está fazendo o BPO financeiro. E um exemplo, se caso você não tem CRC, não for contador, você pode fazer parceria com contadores que ainda não oferecem. E olha que incrível, é um mundo de oportunidades. É como a contabilidade, é um mundo de oportunidades. Inclusive, se um exemplo, se sua cidade for turística, geralmente restaurante, hotel, pousada, sempre tem aquela contabilidade tradicional. Então, essa é a oportunidade de você ir lá naquela contabilidade profissional e dizer, olha, eu estou fazendo BPO financeiro, sabe? Isso é um processo que aqui durante a aula eu também vou dar dicas sobre vendas. É você vender o que você está prestando serviço, entendeu? Qualquer dúvida pode falar aqui, tá? E por que investir em BPO financeiro? O BPO financeiro, ele cada dia mais está crescendo, porque como eu falei, é a questão das finanças dos clientes. Então, eles veem os resultados reais e é a forma que eles conseguem não focar no financeiro e focar na parte operacional, fazendo seu crescimento. Então, essa é a oportunidade de você investir no BPO financeiro, tá? Então, essa questão também de se você ter experiência, porque eu perguntei isso. Quando você tem experiência do financeiro, você já tem pelo menos uma noção do que faz um financeiro. E você tem que tomar cuidado com o porte da empresa. O segmento diferente, o grau de maturidade do cliente, porque pensa comigo, tem clientes que não sabem o que é BPO financeiro. Então, ele vai ter vários graus de maturidade. Um deles ele vai precisar de emissão de notas fiscais, então isso já é um grau de maturidade. Então, ele só vai querer emissão de notas fiscais. Finanças que faz sentido para eles, decisões financeiras ou lucro. Então, você vai ter esse leque de maturidade para o cliente que ele vai lhe buscar. Tem cliente que diz assim, olha, Laísa, eu só quero saber sobre o meu lucro, que eu não estou vendo o meu lucro. E aí a gente mostra para ele com o BPO financeiro. Geralmente, quem é cliente de restaurantes, ele não sabe, ele fatura muito, mas ele não sabe para onde vai o lucro dele. E é aí que entra o BPO financeiro. É aí que você mostra o seu serviço para aquela pessoa, tá? Então, tome cuidado, se você for da área das finanças, tenha cuidado na parte de segmentar essa questão do grau de maturidade para o cliente, para mostrar uma proposta de acordo com o que ele necessita, tá? Emissão de nota fiscal, o dinheiro que é suficiente no caixa dele, tem que analisar tudo isso, tá? E se caso... E também, quando você tiver experiência, você vai ter noção do que faz o financeiro. Então, contas a pagar, contas a receber. E você também tem que focar na produtividade que você gera às pessoas, aos seus clientes, e garantir uma qualidade de trabalho. Não adianta você dizer, olha, eu presto serviço de BPO financeiro se você não sabe o que é BPO financeiro. Tá entendendo? Então, eu espero ajudar vocês nessa caminhada, mostrando como é que tem esse mapeamento do BPO financeiro e vocês mantêm a produtividade. E se caso você não tem experiência em finanças, ontem nós tivemos uma aula sobre finanças. A Bruna é especialista em gestão empresarial e ela sabe muito sobre essa questão e ela ensinou ontem sobre isso, sobre finanças. Então, por isso que a gente colocou finanças e BPO financeiro, porque não adianta você prestar serviço de BPO financeiro se você não sabe sobre finanças. E claro, você tem que começar de você. Você começa organizando a sua casa. Você tem que ser exemplo para o seu cliente. Não adianta eu prestar um serviço de BPO financeiro se eu vivo em dívidas. Como é que eu posso oferecer um serviço de qualidade se eu vivo nas dívidas? Então, você comece organizando a sua casa, a sua mentalidade para conseguir oferecer esse serviço, tá? Então, e se você não tiver experiência, você começa com o simples, contas a pagar,
contas a receber, fluxo de caixa, adquirir experiência na teoria, na prática. Então, é importante você... Isa, eu não tenho experiência na área financeira. Então, é importante você fazer o quê? Procurar teorias na prática para você saber o que está vendendo sobre o BPO financeiro, tá? E o que precisa para oferecer. Aqui é coisas... Gente, desculpa aí os fogos, tá? Espero que não atrapalhe vocês. E aqui é o que precisa para oferecer o BPO financeiro. Eu coloquei coisas básicas. Um exemplo que você... Isso aqui é um kit de sobrevivência, um kit básico. Então, você precisa de um celular para se comunicar com seus clientes. Acredito que todo mundo tem um celular hoje. Internet, o WhatsApp, que é todos esses passo a passo aqui, é gratuito, tá? Um computador, sim, gente, você precisa ter um computador. E um gestor de tarefas. Um gestor de tarefas para você organizar a sua produtividade. Mas existe gestor de tarefas gratuito. Então, gestor de tarefas o Trello. Você pode configurar o Notion. Então, você tem que fazer a tecnologia vir a seu favor. E não você ser escravo da tecnologia. E lá na frente você contratar um software. Porque vale lembrar, Excel não é sistema, tá? Então, Excel não é sistema e você tem que aperfeiçoar mais ainda o seu serviço. Mostrar para as pessoas que você tem qualidade na prestação de serviço. E aqui isso é coisa básica. Um WhatsApp para você mandar para os seus clientes. A organização dos processos. Aqui você estabelece rotinas financeiras claras, como controle de fluxo de caixa, categorização de despesa, tá entendendo? E também o computador e o gestor de tarefas, tá? E no decorrer de quando você estiver prestando serviço de BPO financeiro, essas serão as novas habilidades que você irá ter. Processos. A organização de processo. E é aqui que você estabelece a rotina financeira. Como é que você quer prestar o serviço para o cliente? Você quer estar 24 horas com o cliente ou vai ter momentos que ele pode falar no WhatsApp e aí você pode estar offline atendendo outros clientes? Porque BPO financeiro é isso, é tarefas, são bastante tarefas. Então, por isso que é importante você começar pelo serviço. Como um comércio tem uma movimentação muito grande, você não vai dar conta, se você for empresa. Então, é importante você analisar tudo isso, tá? A tecnologia é aqui que entra a questão de você buscar um software. Então, eu vou estar dizendo alguns para vocês. Quando você presta serviço de BPO financeiro para as pessoas de serviço, você pode usar o Nibo, ou Conta Azul ou OMIE. Quando você presta serviço para comércio, você pode OMIE ou Conta Azul. Indústria é para aquelas pessoas que prestam serviço há muito tempo, que é OMIE. Não consegue fazer o BPO financeiro em indústria com outro software, infelizmente, porque o volume é muito maior. E eu sempre digo aqui também, se você quer, se você tiver um network, porque inclusive eu tenho uma aluna que uma mentorada individual, e ela tem uma clientela, na verdade ela não tem uma clientela, ela tem um network dela, porque a família dela já é empresária e tudo mais, então um vai puxando o outro. Então, se você também ter esse cenário, é importante, se caso tiver uma indústria no meio, é importante você analisar se caso vai ter muito volume, porque sem volumes de notas fiscais durante um mês, ou emissão de nota de boleto, é muita coisa. Então, por isso que é indicado, se você é iniciante, comece pelo serviço, porque é a melhor coisa. Você não vai ter tanta dor de cabeça e com o decorrer do tempo, você vai escalando e vai sendo especialista realmente naquele serviço, tá? Consultoria é aqui que todo esse espaço é como
as novas habilidades que você vai ter, tá? Uma consultoria, você tem que aprender a estar com contato com o cliente. Não adianta eu prestar o serviço de BPO financeiro se eu não consigo fazer uma reunião. Porque, um exemplo, pensa comigo. Se o cliente chegou com a casa dele bagunçada, uma desorganização enorme, não tem lucro, ele não sabe o que é faturamento, ele não sabe o que é lucro, você está vendo que está uma bagunça. Então, você tem que saber fazer consultoria, que é reuniões, mostrar a ele o que tem que ser feito, todo o processo e o passo a passo, ou seja, etapas. Então, se o cliente está bagunçado, o primeiro mês você faz uma reunião semanal. Eu sempre faço isso. Faço uma semana, em um mês, eu faço uma reunião toda semana, para que ele veja todo o processo do fluxo de caixa, o que está entrando, o que está saindo, o que pode ser melhorado. Se caso você atender comércio, que é no meu caso, a gente também vê as perdas. Então, é muito essa questão. Se você tem medo de fazer reuniões, você destrave isso. Destrave essa questão da sua mente. Porque tudo que a gente coloca na nossa mente, a gente consegue, tá? Então, a nossa mente, ela gosta de coisas fáceis. Ela não gosta de coisas difíceis. Então, você tem que analisar isso. Você tem que treinar a sua mente para destravar a consultoria. Para você ter esse contato com o cliente. Porque a BPO financeira é isso. Finanças é isso. Você ter contato direto com o cliente, tá? Então, é isso que eu analiso com vocês. Eu faria a consultoria, então, toda semana, em um mês, eu faria a consultoria. No segundo mês, eu colocaria para ver de 15 dias, para só organizar mesmo as etapas. E no terceiro mês, a gente via que o cliente está evoluindo. E só teria reunião de mês em mês. E olha que interessante. O cliente, eu sei que a rotina do cliente é corrida, eu sei mais do que ninguém, que minha vida também é corrida e é um caos. Mas quando você fala sobre finanças, você tem que começar a entender o lado do cliente. Então, eu entendo o lado dele, mostra a ele que precisa fazer aquelas reuniões para ter um resultado preciso, tá? O quarto passo de novas habilidades que você tem que aprender, que vai aprender também no decorrer do tempo. Não estou dizendo que isso aqui será para você aprender amanhã, não. É que no decorrer do tempo você tem que aprender, tem que ser mais compreensivo, tá? Agora é pessoas. Você tem que saber sobre pessoas, porque pessoas se conectam com pessoas. E, inclusive, eu estava assistindo até um podcast sobre a inteligência artificial e algumas pessoas estavam perguntando se a inteligência artificial vai mudar, vai tirar algum serviço ou profissionais. E eu acredito que não, porque pessoas se conectam com pessoas, gente. E quanto mais a gente está se conectando com as outras pessoas, a gente sente a emoção. Uma tecnologia não sente nossas emoções. Então é importante você buscar sobre pessoas. Como você consegue ter esse treinamento de saber as emoções da outra pessoa. Inclusive, se você ainda não entende sobre pessoas, se não entende como influenciar a pessoa a comprar o seu serviço, vou indicar aqui um livro muito bom para vocês. Como influenciar pessoas. É muito bom. Eu até vou deixar, acho que no finalzinho da aula eu coloco aqui no e-mail. Como influenciar pessoas. Deixa eu ver aqui o chat. E voltando, tá? E é exatamente esse livro, tá? Então é importante você ter esse conhecimento de pessoas. O quinto passo é vendas. Gente, eu sei que nós não aprendemos vendas na faculdade. E é normal, mas você tem que parar com esse medo de vender. E parar de ter a crença de que vender é uma coisa ruim. Porque se você colocar isso na sua cabeça, que vender é uma coisa ruim, isso é uma crença limitante. E você não vai acabar vendendo o que você está prestando serviço. Porque você tem que saber o que você está vendendo. Se eu quero vender uma bala, eu tenho que saber como é que eu vou vender uma bala para gerar desejo.
Então, o livro que eu indiquei aqui para vocês, ele também mostra sobre vendas e influenciar pessoas. Por isso que eu coloquei as pessoas antes das vendas. Porque você tem que entender pessoas para depois vender. Então, isso é muito importante para você dar início à sua prestação de serviço de BPO financeiro. Porque não adianta, Laísa, eu vou começar a prestar serviço e vou mostrar às pessoas que eu estou prestando serviço de BPO financeiro. Vou para academia, vou para um café e vou dizer a todo mundo que eu estou prestando serviço de BPO financeiro. E a pessoa perguntar o que é BPO financeira e você não souber, você não está sabendo vender o que você está prestando, sabe? Quando você começa a ter esse alinhamento de pessoas com vendas, você começa a colocar gatilhos na outra pessoa sobre desejo, sobre necessidade e sobre uma dor dela. Porque isso serve também para nossas redes sociais. Quando a gente começa a colocar nas redes sociais, pode perceber que a gente coloca essa questão de dores dos empreendedores. As dores dos empreendedores, finanças, ele não sabe, às vezes ele não entende o lucro. Então isso já é uma dor do cliente. Ele não entende o que está saindo, o que está entrando. Então esse é um processo para você aprender de pessoas e vendas, que aí você vai começar a ter essa confiança e vender tudo que vier ao seu alcance, tá? Então essas são as novas habilidades que no decorrer do tempo você vai ter. E vamos para a metodologia na prática. Então, de forma prática, quando o cliente chega, como lidamos? O primeiro passo de todos é você analisar qual é o porte do seu cliente. Aqui eu também acrescento se caso você queira nichar. Porque tem pessoas, eu sou iniciante, eu tenho medo de pegar outra empresa, Então você tem que analisar o segmento da empresa, o porte. Depois que você fez isso, você vai mandar a proposta. E, gente, a proposta você tem que ter detalhada. Aqui no escritório, inclusive, lá no Método Finanças e BPO Financeiro, eu mostro a nossa proposta e mostro como é que a gente faz. Porque o BPO financeiro é totalmente diferente da contabilidade, como eu falei para vocês. O BPO financeiro, ele foca nas tarefas. Então, você vai precificar de acordo com as tarefas, de acordo com o tempo que você vai para as tarefas. Já na contabilidade, é pelo faturamento da empresa. Concorda comigo? Então, é importante você analisar isso. E no nosso curso, nós temos nossos planos. Então, vai básico, prêmio e ouro. Lá a gente categoriza de forma MEI, ME, EPP. Inclusive, eu falei no início da aula sobre indústria. Quando a gente começa a atender a indústria, é mais a partir de indicadores, na parte de controladoria, sabe? Isso é coisas para no decorrer do tempo do curso, tá? Não se foque nisso, foque na parte inicial, de que você pode prestar esse serviço, você pode buscar essa parte de teoria e prática, tá? Depois que você fez a análise, você viu que o cliente, vamos pensar comigo, você viu que o cliente é psicóloga, então ela vai emitir 5 notas fiscais, então você já mostra a ela uma proposta de 5 notas fiscais e 2 boletos. Você vai precificando de acordo com a tarefa, tá? E você manda a proposta tudo detalhado. Se você desejar, você pode fazer uma reunião. É importante também fazer uma reunião, porque aí você dá os gatilhos nas reuniões. Os gatilhos de que ele possa perder essa oferta só está até 7 dias, vamos fechar comigo. Isso é a parte das vendas. Depois, o segundo é o contrato. Esse, para mim, é o primordial, gente. Quando eu comecei na contabilidade, no BPO financeiro, eu comecei sem contrato. Eu comecei com a cara e a coragem no sentido de que eu só queria prestar o serviço, queria que minha qualidade de serviço fosse boa, que o cliente ficasse satisfeito. Mas tem clientes que abusam da nossa boa vontade. Eles querem a gente como uma babá. Então é importante você ter esse contrato, colocar lá nas cláusulas que
o que você vai fazer, até quando você vai fazer, se caso ele não venha pagar, se vai levar multa, porque quando estiver lá tudo explícito, ele vai entender até onde é o limite dele. Então, é importante você fazer esse contrato, colocar ele para assinar e deixar salvo no Drive. Porque eu já tive experiências aqui no escritório não muito boas, tá? Vou beber uma água. Vão falando aí no chat. Vamos voltar, tá? Tô vendo aqui o chat. E o contrato. O terceiro é a execução, é a tarefa. É onde você vai fazer toda a tarefa do BPO financeiro. Como é que vai ser o processo? Como é que você quer fazer? Olha, até dia 5 eu estou fazendo isso. Quando você mandar os documentos, em até 24 horas eu posso emitir uma nota fiscal. Quando é comércio mesmo. Eu tenho vários clientes que são comércio. E eu não emito nota fiscal no BPO financeiro. Porque não tem condições. Eu já falo a ele, ó, se você quiser um fluxo de caixa, quer que eu faça lançar boletos, entrada e saída, eu posso fazer. Agora, a emissão de notas fiscais, não consigo para esse cliente específico. Porque a loja dele é direto saindo mercadoria que ele vende atacado. Então, acaba que não é um serviço meu emitir essas notas fiscais. Mas aí você tem que alinhar o seu contrato, a sua proposta com aquele cliente. E como eu falo, cada cliente é um caso, tá? Eu tenho clientes que eu emito mais de 5 notas por mês. E eu cobro por isso, tá entendendo? Então eu espero que esses 3 passos abra pelo menos um pouquinho a mente de vocês. O quarto é a análise do resultado. Então, quando eu falei anteriormente sobre a questão dos processos, a tecnologia e você falar sobre a questão de quantos prazos você vai dar. Essa análise de resultado vai fazer exatamente isso. Quando o cliente chegar até você, você coloca um prazo de ter uma semana, toda semana, uma reunião. Então, você vai fazer toda essa análise do fluxo de caixa, tá? É importante você analisar se realmente faz sentido para você fazer reunião toda semana. E o quinto é a reunião, porque na reunião você vai fazer a análise de resultado. E aí, sobre essa questão de reunião toda semana, é exatamente o que eu digo, é quando o cliente chega até você, tá? Quando o cliente já está acostumado, ele está quase... Então já não faz sentido você fazer reunião toda semana, tá? E é interessante que quando a gente começa a pegar clientes que tá com uma bagunça financeira, a gente tem que começar a moldar ele. E às vezes o cliente não entende. Então isso vai muito da nossa mentalidade. Inclusive, quando eu falo com meus clientes, eu tenho um cliente, na verdade uma cliente, ela gasta muito. E eu queria entender por que ela gastava muito. E para você entender um pouquinho o porquê ela gastava, porque na infância dela ela teve muita escassez. Ou seja, na infância dela ela foi muito restrita, ela quase não tinha oportunidade de ter o que ela desejava. E quando ela começou a ser adulta, ela começou a gastar. Gente, era uma bagunça. Conta física, conta jurídica. Ela pensava que faturamento era lucro. E eu tive que identificar exatamente isso nela. Para conseguir moldar ela. Claro que a gente não vai fazer esse trabalho de psicóloga, mas é uma pessoa que eu gosto muito, então eu tive que analisar tudo isso e passar isso para ela. E eu falei com ela, e até brinquei com ela, porque eu disse, olha, eu sei porque tu gasta muito, porque você teve uma vida escassa, então você tem que tirar essa crença limitante da sua mente. Porque não adianta eu estar desse lado aqui, dizendo, olha, faz desse caminho, faz desse lado, economiza, você quer comprar uma casa. E a outra pessoa gasta, não pode ver um iFood, não pode ver uma roupinha, não pode ver uma black. Isso se chama dopamina imediata.
é quando você está preocupado com agora e não está preocupado com a longo prazo. E claro, gente, a gente tem que estar presente, mas você tem que analisar, será que esse desejo que eu estou é transitório ou é de longo prazo? Porque se caso for uma necessidade, aí você pode comprar. Um exemplo, eu estou doente. Claro que você não vai economizar em remédios, tá? Então, você tem que analisar isso, se esse desejo que você quer, que se de comprar algo é agora ou vai valer a pena. E aí a gente foi identificando isso com ela e ela hoje está assim, cada dia mais melhor. E eu fico muito feliz por isso, por essa conquista dela. Porque quando a gente começa a ver o resultado dos clientes, eles começam a dar a valor a nós e a gente fica consequentemente feliz com a conquista dele, tá? E aqui é um caso real e não dá pra ver um pouquinho, Mas eu queria mostrar aqui pra vocês que essa cliente, ela é de moda fitness. E ela começou quando ela estava, antes do BPO financeiro, ela tinha uma venda de 12 mil reais. Depois, ela começou uma venda online com 13 mil reais. Então, ela aumentou R$ 1.000, porque ela focou nas vendas. E interessante que ela diz, Laísa, isso faz muita diferença. E ela indica, essas pessoas que têm um BPO financeiro e elas veem o resultado, elas indicam. E elas indicam sem pensar duas vezes. Venda de loja física, 16 mil reais. Ela tinha 15 mil. E os outros aqui eu acho que até tá configurado. Mas eu queria mostrar aqui para vocês as perdas. Geralmente comércio tem muita perda. Então é bom analisar isso. Aí, antes do BPO financeiro, ela tinha 2.000 peças perdidas. E depois, quando ela começou a ter o BPO financeiro, ela tem 500. Claro, gente, não é obrigado você fazer a precificação no BPO financeiro, mas você pode fazer um plano, ou seja, integrado. Quando você começa a fazer a integração de precificação, você fatura mais, você tem um honorário maior e você vê o cliente satisfeito. Porque, de 2.000 ele foi para 500. E foi aí que a gente começou a analisar a perda dela. Ela tinha a maior perda dela era na questão do corte. Então ela foi identificar por que o corte perdia tanto tecido. E ela identificou, foi puxando essa questão de alinhamento. Na verdade, foi um treinamento que ela fez e ela começou a identificar o que estava fazendo mal à empresa dela. Porque imagine para você ter uma empresa e ter 2.000 de peças perdidas. Isso também se chama inventário para o comércio, mas não vem ao caso, tá? E agora vamos falar sobre o método Finanças e BPO financeiro. E foi aqui que eu falei para vocês. Se você chegou até o final, se você chegou até a última aula, parabéns, tá? Eu queria muito falar sobre mais coisas, mas é porque em uma aula não dá para falar sobre o BPO financeiro. Mas no nosso curso do método Finanças e BPO financeiro, tá assim, ouro, tá? Então, eu vou estar falando um pouquinho aqui para vocês. Se você quer levar seu serviço de contabilidade para o próximo curso, para o próximo nível, esse curso é para contadores, estudantes de administração, contabilidade e áreas afins, que desejam transformar a sua vida financeira de seus clientes com gestão financeira e BPO financeiro. O que você vai aprender? O módulo completo sobre gestão financeira e ferramentas essenciais. Gente, isso aqui é ouro. Sabe por quê? Porque quando eu comecei no BPO financeiro, como eu falei, eu não sabia sobre gestão financeira. E não tem nenhum curso que fala sobre gestão financeira. Só fala sobre BPO financeiro. Então é como você cair de paraquedas no BPO financeiro. E aqui nesse curso você vai muito mais além. Você vai aprender finanças com Bruna Fialho e BPO financeiro comigo. E olha que interessante, você vai aprender o que realmente importa, que é finanças. Então, se você não tem experiência, se você já tem experiência, você vai ainda aperfeiçoar sobre essa teoria e sobre a prática, que ela fala também sobre precificação. Se você tem dúvida sobre precificação, sobre a gestão realmente das empresas, ela fala tudo isso lá no curso.
e eu aprofundo no BPO financeiro. E esses assuntos que a gente trouxe, a gente pensou como fosse a gente iniciando lá atrás, quando era escasso de cursos. Então é importante você analisar e investir em você. Isso não é um custo, isso é um investimento, tá? Então, um módulo completo sobre o BPO financeiro, otimize os processos. E além dos módulos principais, você ainda vai ganhar e-book com os melhores sistemas e aplicativos para cada ramo, 3 planilhas de controle financeiro e fluxo de caixa, proposta e contrato personalizado. Então, essa proposta e contrato para você, você já está à frente de muita gente, tendo uma proposta e um contrato. Vai ter o PEC. Então, se você é iniciante, se você ainda não sabe por onde começar, colocando esse serviço para andar, comece pelo Instagram, comece pelas suas redes sociais. E aqui a gente está entregando ouro, está entregando um pack de Canva todo pronto para você especializar de acordo com o seu negócio. Então, você pode fazer de forma automática lá no Canva, só mudando e alterando algumas coisas. Então, é uma forma prática para você não perder tempo, tá? Vai ter aula ao vivo para troca de conhecimento e tirar todas as dúvidas. Certificado de conclusão. Então, se você é estudante, essa é a oportunidade. Suporte direto no WhatsApp, grupo exclusivo para tirar dúvidas e compartilhar a experiência. Imagina um método que não te ensina a dominar o BPO financeiro, mas também transformar a forma como você gerencia as finanças dos seus clientes. Foi exatamente isso que eu fiz. Com o nosso método Finanças e BPO financeiro, você aprenderá as estratégias comprovadas para se destacar no mercado, oferecendo serviço realmente que faz sentido. Então, gente, essa é a oportunidade. Essa é a última aula, última turma que a gente vai abrir. E não sabemos quando vamos abrir novamente. E tem uma notícia para dar a vocês. É vagas limitadas, tá? Então, esse curso é para você que quer ampliar o seu serviço pela sua empresa, entregar uma contabilidade completa com muito mais do que guias, destacar-se no mercado e ter um diferencial, gerenciar novas fontes de rendas e aumentar o seu faturamento, transformar a empresa dos seus clientes com seu conhecimento, automatizar os processos. Então, se você já está na contabilidade, você vai automatizar os processos. E interessante que quando você faz a integração da contabilidade com o BPO financeiro, você vai ver o quanto facilita a sua vida como contador. E é uma oportunidade incrível. Inclusive, no curso, no MFB, eu falo como fazer essa integração e como agregar na vida dos seus clientes. Oportunidade como essa não aparece todos os dias. Dê o próximo passo na sua carreira e comece a transformar a vida dos seus clientes agora mesmo. O que você terá acesso dentro do curso? E agora vamos ter a novidade do momento, que é todo o que eu falei anteriormente, o módulo de gestão financeira, BPO financeiro. Agora vamos agregar mais ainda na sua vida, porque se caso você esteja perdido, não sabe como iniciar isso, vamos ter 2 meses de aula ao vivo e acompanhamento. Você vai ter o nosso acompanhamento para cada passo que você dá para a implementação do BPO financeiro. E isso é muito vantajoso para você, porque aí você vai ter esse olhar meu ou da Bruna Filhalho, tá? Bônus, que vai ser o e-book, 3 planilhas. E aqui também vai ter os comandos do ChatGPT. Você tem que fazer a tecnologia trabalhar para você. Você tem que dominar o ChatGPT, o Notion, o Trello. Então, a gente vai mostrar para vocês o comando que a gente faz para o nosso ChatGPT. Proposta de contrato, o pack de Canvas, certificado de conclusão do curso, suporte no WhatsApp, grupo para dúvida e o melhor agora é a comunidade de valor. Você vai estar aqui conosco lá no nosso WhatsApp, na nossa comunidade de contadores de valor, tá? E o nosso curso, olha que especial, por apenas 12 vezes de R$ 34,84. O que é R$ 34 para vocês? Nada, nenhum lanche no shopping.
e à vista fica de 347. E se você quiser as aulas ao vivo e o acompanhamento fica de 12 vezes de R$ 54,92 centavos. E olha que interessante, gente. Você vai ter o acompanhamento para tirar suas dúvidas. Ah, Laís, olha, chegou um cliente e eu não consigo, não sei os passos. Você pode me auxiliar? Posso. Esse se chama o acompanhamento mais detalhado. E a vista fica de 547. Então, espero vocês na aula, no nosso curso. Já garanta a vaga. A Bruna vai colocar aqui no chat o link. E eu espero ver vocês lá, viu? E agora é as dúvidas. Vou até beber uma água. Quem tiver as dúvidas pode enviar aí, tá? Quem tiver suas dúvidas, pode enviar. E vou estar mostrando aqui novamente. Olha o preço do nosso curso, gente. A Bruna vai colocar o nosso link da nossa comunidade, Contadores de Valor. Também vai colocar o link do nosso curso. E essa é a oportunidade de você ter os melhores honorários da contabilidade, tá? Tô vendo aqui que não tem mais dúvida. Então, eu espero vocês no nosso método Finanças e BPO Financeiro. Essa é a oportunidade de vocês alavancar. Olha o que Bruna colocou no chat. Aproveite, 20% de desconto para os 3 primeiros. Gente, olha que surreal essa oportunidade. Então, essa é a oportunidade de você começar 2025 com tudo. Se você está perdido, se você quer sair do CLT, se você ainda não tem uma renda extra, você pode fazer o BPO financeiro. Esse acompanhamento é por quanto tempo mesmo? Ele vai ter o direito de 2 meses de acompanhamento, optando elas e acompanhamento. Isso, você vai ter as aulas, a teoria e também o nosso acompanhamento, que vai ser 2 meses, tá? Então, você vai ter as aulas ao vivo e vamos ter esse olhar mais específico para você. Essa é a oportunidade de você, porque geralmente as pessoas não entendem o que é BPO financeiro, vê a aula todinha na teoria e não sabe aplicar. Então, a gente vai ter essa oportunidade para você fazer. Apenas o cliente já paga um custo de investimento? Exatamente, gente. O que pagaria 547? Esse é um investimento, como eu disse para vocês. É um investimento que a longo prazo vai ter retorno. Porque hoje aqui no meu escritório eu tenho os honorários de BPO financeiro acima de R$500. Coisas que às vezes eu posso ter clientes MEI e aí eles nem cogita em pagar R$500 para ser assessorado com a contabilidade. Então é importante você analisar. Será que isso é um investimento? Com certeza, tá? 2 meses de acompanhamento com aulas ao vivo, aulas gravadas por um ano para colocar em prática e tirar todas as dúvidas. Olha que interessante. Então, eu espero vocês lá. Obrigado, José Antônio. Eu espero vocês lá no Método Finanças e BPO Financeiro. Se você gostou da aula, aqui apenas é um spoiler do que vai esperar você lá no nosso Método Finanças e BPO Financeiro, tá? Lá tem coisa de ouro, coisas que vocês vão aprender na teoria e também na prática e ter o nosso olhar, tá? Mas sempre estamos no grupo do WhatsApp disponível para nossos alunos auxiliando com dúvidas pontuais. Exatamente. E se você gostou do nosso curso, da nossa aula, já deixa um joinha aí para a gente agregar na vida de outras pessoas e compartilhar esse conhecimento. Se caso você gostou da nossa aula de ontem e de hoje, já marca lá no nosso Instagram, Laísa Mirelli e Bruna Fialho Contabilidade, tá? Isso vai ajudar bastante para a gente continuar com esse projeto lindo, que é mostrar às pessoas sobre o nosso conhecimento e agregar nas vidas das pessoas. Tenham uma ótima noite e espero vocês na nosso método Finanças e BPO Financeiro.